Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmos de número 130. Perdão, 130 foi semana passada, né? O 125. Eu fiquei pensando no Salmo da semana passada e esta semana, na semana passada, eu estou dentro de um bloco chamado Salmos da Escadaria, ou Cânticos de Romagem, Salmo de número 125. Eu disse ontem ao pessoal do Coral Jovem que eu estaria falando sobre esse texto e hoje eu cumpro a minha palavra que vou falar sobre esse texto. Salmos de número 125. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel, paz sobre Israel. Hoje o tema da minha mensagem, ou o tema desses salmos que começam do 120, são 15 salmos, 120 ao 134, eles são cânticos de romagem que falavam da vivência do povo de Israel, e sobre as suas dificuldades, sobre as suas incertezas, sobre também as alegrias que eles passavam. E na semana passada eu falei sobre as angústias. No Salmo 130 eu falei sobre a angústia, sobre um coração que estava clamando da profundeza, onde ele dizia: das profundezas clamo a ti, Senhor. Hoje o Salmo 125 fala sobre uma outra visão. Agora um salmista está falando sobre aqueles que confiam no Senhor, uma fé ou uma confiança que está baseada onde? Em meio às adversidades da nossa vida. As adversidades, elas vêm, elas fazem parte, e quando nós vivenciamos as nossas vidas, nós vemos que passamos por momentos de adversidade, e essa adversidade que eu quero conversar com você nesse salmo de hoje. Hoje a garganta já está um pouco mais seca de cantar, por isso a hidratação ela é importante. E quando nós olhamos para esses salmos, essa fé no meio da adversidade, o primeiro ponto que nós podemos encontrar aqui, eu acho que não deu certo, Fábio. Agora foi. O primeiro ponto que nós podemos olhar para esse texto em meio à adversidade é que nós podemos lembrar das promessas de Deus. Você lembra das promessas? Você é uma pessoa que lembra bem das promessas? Quando nós somos pequenos, nós lembramos muito bem das promessas. Quando o pai promete dar uma bicicleta no Natal, estamos chegando no Natal, aí a criança fica esperando, porque ela confia na promessa do pai, na promessa da mãe. Quando você promete alguma coisa à criança, tem pessoas que dizem: nunca, se você prometeu, não falha, porque a criança vai cobrar, ela vai pedir, porque muitas vezes ela fica ansiosa ali esperando por aquela promessa, e a promessa é algo muito importante também na palavra do Senhor. Por isso o salmista diz, ele começa dizendo: olha, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, ou seja, essa é a primeira promessa que nós recebemos de confiança em meio à adversidade. Nós podemos lembrar que aqueles que confiam no Senhor, Ele está sempre um passo à frente em meio à adversidade. Ele não está solto, jogado ao léu, jogado aí pelo acaso da vida, mas ao contrário, a sua vida continua sendo cuidada e continua sendo guardada pelo próprio Deus. Por isso, quando nós passamos pelas adversidades, nós trazemos à nossa mente
ou nós lembramos dessas promessas. Na verdade, as adversidades fazem com que a nossa fé seja firmada cada dia mais. Por isso, quando nós trazemos à nossa mente os salmos e começamos a recitar os salmos, nós começamos a trazer à nossa memória, mesmo que o meu interior diga: que medo, como que eu vou passar por isso? Quando nós recitamos a palavra de Deus, quando nós trazemos à memória essa palavra, agora nós também, a calma começa a inundar o nosso coração. Esse mistério somente experimenta aqueles que estão em Cristo. Muitas pessoas, elas dizem: eu não entendo essa calma. Como você pode ter paz? E o cristão, aquele que tem o seu encontro com Cristo, que foi salvo pelo Senhor, que o Espírito Santo habita dentro dele, ele pode declarar e dizer: a minha paz não muda as circunstâncias que eu estou vivendo, mas a minha paz provém do alto, porque eu começo a trazer a minha memória, eu começo a lembrar daquilo que o Senhor fez e o que o Senhor está realizando. Ele é o Senhor, é fiel, e devemos viver pela palavra dele e não pelo que a vida diz ou a circunstância diz. Por isso, nesse primeiro bloco, onde nós lembramos também dessa promessa de Deus, nós temos 3 promessas inseridas nos 3 primeiros versos. A primeira delas está no verso 1, que nós podemos ter firmeza, porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. O monte Sião é o monte da morada de Deus, o monte onde ficava Jerusalém. Por isso ele é citado como a morada de Deus. Ele é o monte onde estava firmado a fé de Israel, do judaísmo, do judeu. A fé deles estava firmada onde estava a cidade santa de Deus. Por isso o monte Sião agora ele é descrito no texto. Por isso ele é dito como aquele monte que não se abala. Pode cair raios, terremotos, chuvas, tempestades, o monte não se abala. Assim ele está dizendo: os que confiam no Senhor é como os montes, ele não se abala. Mesmo que venha a adversidade, ele continua firme, assim como a cidade de Jerusalém, que estava segura e era utilizada como uma metáfora para afirmar esta verdade em Cristo. Quando nós pensamos que aqueles que estão em Cristo, agora eles podem caminhar em confiança e trazendo a sua memória. Por isso ele lembra dessa promessa, que nós temos um Deus que é forte. Ainda nesse mesmo recordar dessa promessa, nós podemos... eu acabei trazendo a imagem aqui, eu esqueci da imagem. Eu vou pular, depois eu volto nela. Ainda assim, o segundo momento é a proteção que vem do alto. No verso 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim em derredor do seu povo está o Senhor. Se em volta de Jerusalém estão as montanhas, estavam guardando Jerusalém, o Senhor estava também juntamente ali guardando. Quando essa imagem, agora sim ela faz sentido, porque ela deveria estar à frente. Essa imagem mostra como era o Monte Sião, também chamado de Monte Moriá. Quando você olha, existe uma inclinação. Nós imaginamos sempre Jerusalém como uma cidade reta, né? Mas a cidade de Jerusalém, ela estava no monte, ela estava inclinada. Por que ela estava inclinada? Porque no monte, agora se houvesse um ataque iminente, eles estavam no alto e poderiam impedir ou se defender. Quem está no alto consegue se defender melhor de quem está atacando. Por isso, aqueles que tentavam atacar Jerusalém estava no meio das montanhas e facilmente era identificado aquele que tentava atacar. Por isso que ele vai citar no verso 2, como em redor de Jerusalém estão os montes que geravam a proteção a Israel. Assim ele está dizendo, como as montanhas estavam ali e facilmente identificavam as dificuldades, está também o Senhor
junto com o seu povo, identificando tudo aquilo, sabendo de todas as coisas que acontecem, sabendo que Ele é Senhor e que Ele está com você em todo o tempo. Também, se na geografia mostrava no verso 2, olha agora o verso 3 também demonstra o livramento. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo. O que é o cetro? O cetro era o que determinava o poder do rei. Mesmo que houvesse um rei ímpio, um rei que não era de acordo com o coração de Deus, mesmo assim o Senhor estaria olhando para o seu povo. Mesmo que a pandemia se mostre grandona, que mostre terrível, que aumente, ainda assim Deus está com você. Por isso, nós podemos olhar que a promessa de Deus ainda está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso nós podemos ter firmeza na fé, por isso nós podemos olhar e saber que Deus está nos protegendo, está cuidando de cada um de nós. E se há algum livramento, esse livramento vem do Senhor. Segundo ponto, o salmista diz: primeiro, você precisa lembrar das promessas. O segundo, você precisa orar ao Deus da promessa. Você tem orado ao Deus da promessa? Porque eu posso lembrar de muitos ensinamentos. Por exemplo, eu lembro de alguns ensinamentos que eu aprendi quando criança e quando adulto eu não faço. Eu posso lembrar do ensinamento. Por exemplo, vou usar... o Ibrahim falou que está tirando a habilitação, e eu me lembro quando eu comecei a tirar a minha habilitação, a lei de trânsito dizia que eu deveria fazer determinadas coisas, não deveria ultrapassar o sinal vermelho, não deveria fazer curva fechada, não deveria respeitar o pedestre em sua faixa. Aí depois de tanto tempo, eu ainda lembro do que estava no código, mas eu cumpro. Agora é diferente, percebe? Eu posso cumprir ou não. Trazer a memória é uma coisa, você cumprir é uma realidade bem diferente. Porque a gente pensa, a lei de trânsito está ali, mas não tem problema nenhum, e nós vamos transgredindo esta mesma lei. Assim também a lei do Senhor. Às vezes nós sabemos que Deus está lá, que Ele prometeu, mas eu prefiro confiar que eu resolvo o problema. Eu acho que eu sou bom o suficiente, e às vezes eu me coloco lá em cima e Deus lá embaixo, porque Deus está dizendo: olha, confia em mim, deixa eu te guiar. E eu digo: não, deixa que eu vou sozinho, o Senhor aguarde aí do lado, porque eu vou resolver do meu jeito. Eu falei sobre isso na semana passada, e muitas vezes nós damos com a cara na parede, com a cara na porta, porque nós desobedecemos aquilo que o Senhor está dizendo. E nós dizemos: Senhor, eu não consigo achar a paz e a felicidade, porque sempre me falta algo. E o Senhor diz: claro que falta e sempre faltará, porque eu sou o suficiente para trazer paz e sustentar você e trazer felicidade ao seu coração. Você busca onde não é chamado para buscar, você vive onde não é chamado para viver, e por isso você se frustra e diz: Deus não me ama, ou então eu não consigo achar a felicidade. E o Senhor está dizendo: eis que eu bato a porta, mas eu não vou arrombar a porta, mas se você ouvir e abrir essa porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou ceiar, ou seja, eu vou comer com você à mesa, você vai experimentar da minha presença e da minha paz em todo o tempo. Eu sou o Deus que pode fazer isso. Por isso, orar ao Deus da promessa não é dizer a Deus: Deus, o Senhor tem que me dar, mas eu posso dizer: Deus, lembra daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que o Senhor disse que transformaria o meu caráter, a minha vida, para ser igual ao Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. O texto de hoje, do Apocalipse 2, eu quero voltar lá atrás, eu quero dizer não ao que desagrada ao Senhor, e eu quero andar segundo o teu coração. Por isso nós precisamos orar. Fazer o bem não é tornar mais fácil,
Fazer o bem, segundo o texto, não é tornar mais fácil, mas é torná-lo mais forte. Por isso, ele está dizendo: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Não é ficar fazendo coisas boas para agradar o cristão, mas é colocar ele no prumo segundo a vontade do Senhor. Nós queremos viver o cristianismo segundo as nossas concepções. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, dar o jeitinho brasileiro, e o Senhor está dizendo: não vou fazer, não vou realizar, e nós continuamos batendo na mesma tecla. E o Senhor está dizendo, quando o salmista está dizendo: ora ao Senhor, diz: Senhor, faça o bem segundo o padrão do Senhor, não segundo o meu padrão. Porque o padrão do Senhor é melhor do que o meu. O meu vai para o buraco, mas o do Senhor me leva para viver a eternidade. Percebe a diferença? Quando nós voltamos a Romanos capítulo 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu penso: mas todas as coisas cooperam. Talvez seja um erro teológico quando nós lemos, porque todas as coisas cooperam de uma forma diferente do meu eu, do meu querer. As coisas cooperam para que se realize a obra de Deus sobre a terra, e Deus vai usar homens e mulheres para que essa obra se conclua. E agora sim, todas as coisas cooperam, inclusive a minha vida coopera para que agora a glória do Senhor seja vista. Por isso, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque quem ama a Deus está com o coração aliado com quem? Com Deus. Aquele que ama a Deus não está com o coração alinhado em comprar bens materiais, em querer juntar para os seus celeiros. O coração daquele que está alinhado em Deus está dizendo: Senhor, eis aqui o servo, o teu servo para te servir. Seja onde for, eu vou servir ao Senhor. E eu sei que agora, quando eu servir ao Senhor, quando o meu coração estiver alinhado com o Senhor, as outras coisas vão se encaixar e contribuir, ou seja, colaborar para que a glória do Senhor seja vista através de mim. E onde eu passar, onde eu pisar, as pessoas dirão: ali vai um servo e uma serva de Deus. Onde eu passar, quando eu falar, as pessoas vão dizer: eu entendo essa palavra que ele está dizendo, porque ele vive. A glória de Deus está sobre ele, a autoridade. Quando Jesus disse que há um poder sobre o cristão, não é um poder igual na televisão que solta raio, nada disso. Não é uma aranha que solta teias pela mão, nada disso. O poder e a autoridade é quando o cristão fala. E agora existe, as pessoas dizem: agora entendi. Não sei porquê, mas quando ele fala com autoridade, meu coração lá dentro chega a bater, porque eu sei que a palavra de Deus está sobre essa pessoa. As atitudes dela é diferente, o olhar dela é diferente, ela caminha de uma forma diferente, segundo o coração de Deus, a vontade dele feita em nós, em mim, em você. Essa é a vontade de Deus. Lembrar das promessas de Deus é o primeiro passo. O segundo, orar ao Deus da promessa. E o terceiro e último passo, não desviar das promessas. Não desviar das promessas. Hoje eu estou lembrando muitas coisas da infância, né? Mas eu me lembro que às vezes meu pai ou minha mãe dizia: vai a algum lugar. Às vezes eu ia ali num outro lugar, assim, logo à frente. E ele dizia: vai, pode ir sozinho, vai que eu vou ficar te olhando. E aí eu ia andando e olhava para trás para ver se ele estava me olhando. Estavam me olhando. Eu continuava andando sozinho. Eu era pequenininho. E ele dizia: não pode desviar, não vai para o asfalto, não vai para a rua, tem perigo, tem carro, não pare, vai até lá. E enquanto eu ia, eles ficavam me olhando. Não me desviava do caminho, porque eu sabia que eu tinha um caminho, que eu precisava chegar ao meu objetivo. Assim também a vida cristã precisa ter objetivo. A promessa de Deus está no final de um objetivo.
quando nós temos objetivos, quando nós compreendemos o que Deus nos chama, nós não desviamos, nós continuamos caminhando, olhando para o Senhor. Por isso o verso 5, ele diz: quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, quanto àqueles que entenderam o chamado de Deus, mas no meio do caminho se desviaram. No meio do caminho, eles acharam que a jornada era muito pesada. No meio do caminho, eles começaram a olhar para si e dizer: coitadinho de mim. No meio do caminho, eles começam a dizer: eu não posso, eu não consigo. E o Senhor está dizendo: mas por que você acha que você não consegue? Porque você olha para você e não para mim. Porque eu estou dizendo que lá no final eu vou te encontrar. Jesus está dizendo: lá no final eu espero você de braços abertos. Caminha. Mas Senhor, será que eu vou conseguir? Ele está dizendo: não pergunte, apenas caminhe. Caminhe na verdade, não se desvie. Hoje é o dia da Bíblia. O dia da Bíblia é um dia especial, porque nós celebramos a palavra do Senhor. Ela faz parte da nossa Constituição. A Constituição da igreja está afirmada sobre a Bíblia. E quando nós temos pastores, presbíteros que não estão de acordo com a palavra de Deus, nós também podemos nos levantar e dizer: não, eu não concordo. Ah, mas é o pastor. Não, diga ao pastor: pastor, tem alguma coisa esquisita, porque a palavra de Deus, ela é única, ela é verdadeira, ela é única, capaz de transformar o homem e a mulher. E a igreja, ela tem essa visão que a palavra de Deus tem esse poder e essa autoridade na mão do cristão. E quando nós olhamos para a nossa vontade, as coisas que nós queremos, o nosso jeitinho, nós paramos de olhar para a Bíblia e começamos a olhar como eu acho que deve ser. Ah, eu acho que a parede tem que ser preta, porque está na moda a igreja com a parede preta. Aí tem que ter uma luz em cima do pastor. Quero dizer para você que a parede pode ser da cor que você quiser, não vai mudar a verdade de Cristo. A palavra de Deus é a única capaz de transformar o homem e a mulher. Por isso, ele está dizendo, é a mesma que pode te conduzir à promessa e a não se desviar da palavra. Vigiar naquilo que nos assedia, vigiar naquilo que eu tenho dificuldade, naquilo que muitas vezes é uma tentação para mim. Eu preciso olhar e eu tenho que dizer: não, se aquilo eu tenho dificuldade, corta caminho, desvia o caminho, mas você precisa se posicionar e continuar olhando para a promessa de Deus. Tem coisas que precisam do tempo para ter maturação. Nós queremos adiantar situações ou coisas que o Senhor está dizendo: precisa do tempo certo para que a coisa dê certo. E olhar para a palavra de Deus, ela nos norteia para saber que essa palavra, ela é profunda. Eu disse para você que os salmos, esses salmos principalmente da escadaria, são salmos que falam sobre uma realidade que o povo estava vivendo. E provavelmente, durante o período que esse salmo foi escrito, o rei que estava à frente do povo era um rei ímpio. Porque o texto vai mostrando quando fala sobre o cetro, vai mostrando quando faça o bem, Senhor, aos que são bons de coração. Mas agora, quando há uma opressão, quando há uma pressão sobre o povo começa a esmorecer. Veja só, quando a gente se acostuma com o pecado, o povo começa a esmorecer. É como essa parede. Se eu pegasse uma lata de tinta vermelha e jogasse aqui nessa parede, vocês diriam: marcou. Mas aí cada um pega uma lata de tinta azul, vermelha, de outra cor, e começa a jogar. Nas primeiras a gente até percebe, na primeira foi traumático, na segunda, terceira a gente até percebe, mas quando chegar lá na 10ª, na 20ª lata de tinta, você vai olhar e falar assim: nossa, tão colorido, tão legal, né? Assim é o pecado. O pecado, ele nos assedia. Ele diz: não tem problema,
A gente dá um jeitinho. Isso não é tão pecado, porque antes era pecado, agora não é mais. E nós vamos nos desviando. E aquela parede que antes estava limpa, bonita, começa a ter um novo colorido. Um colorido o qual nós queremos atualizar. E não existe atualização. Existe uma única verdade para ser cumprida. Por isso, agora há uma advertência ao juízo que vem do Senhor, ao juízo que está sobre todos nós. Por isso ele diz: cuidado, cuidado na caminhada, cuidado para não se desviar das promessas de Deus. Quero concluir. Nossa vida está repleta de adversidades. O tema de hoje é a adversidade. E como eu venço elas? Primeiro, devemos nos lembrar das promessas de Deus. Orar ao Deus da promessa e cuidar para não desviarmos e perdermos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te fortaleça, fortaleça a sua vida e você possa continuar firme servindo ao Senhor. Amém? Eu quero orar e já pedir ao grupo que venha. Nós vamos cantar um hino antes de orar, que é um hino firme nas promessas. E nós vamos encerrar também logo em seguida com uma oração, louvando ao Senhor. E eu queria pedir a você, preste depois atenção na letra desse hino, uma letra que nos chama a seguir firmes na presença de Deus. Vamos orar. Exaltado é o teu nome, Pai, e a tua palavra sabemos que ela nunca volta vazia. Nós queremos nos debruçar sobre ela e dizer que nós precisamos do Senhor, precisamos, ó Pai, para continuarmos firmes, seguindo esta promessa do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, enche o nosso coração de fé, nos ajude a cada dia, que a nossa oração, ó Pai, possa chegar ao Senhor como um aroma suave, nos ajuda a não nos desviarmos da Tua palavra e das Tuas promessas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.